Deus, aplaude ao Senhor Jesus. Eita, que coisa linda. Quero saudar essa amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu estou muito feliz hoje, pastor, porque eu estou sentindo uma atmosfera de provisão de Deus mesmo. Esse testemunho do pastor, da missionária Eliane, irmãos, só me fez entender a direção de Deus para a nossa vida nessa noite. Ninguém, nada vai segurar o que Deus já liberou para dar certo, irmão. Eu creio nisso porque eu vivo isso e tenho propriedade para dizer. Mesmo quando tudo parece que não vai dar certo, se você estiver na direção de Deus, irmãos, vai dar mais do que certo, porque Deus, Ele é fiel. Meu coração é grato a Deus por essa noite, em poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. Me sinto muito abençoada em ser lembrada. É muito bom quando nós somos chamados para pregar a palavra pela primeira vez. Mas o coração fica mais feliz quando nos chamam, né, pela segunda, terceira. Tem igreja que até assina já minha carteira, uma carteirinha já. Eu chego, só bato o cartão, entrei, já facial, é tudo já meu. Porque é bom poder estar assim com irmãos, é muito bom ser amado, cuidado. Que Deus continue abençoando a Deciloé, aos pastores que são sempre chiques, elegantes. Nos abençoe. E hoje eu falei que está na unção das irmãs do Blaze Branco, irmão. Se passar aqui, a mãe da pastora, irmão, é doutora de Jeová, passou o paletó, cai todo mundo aí. Inimigo vai ficar assim, que negócio é esse branco voando aí? É a pomba do Espírito Santo. Estou feliz, estou acompanhada hoje da minha amada e querida irmã, missionária Alanis Pimenta, mestre na palavra, minha professora. Só nasceu depois de mim, mas é mais importante do que eu, mulher de Deus, está acompanhada com meu cunhado Lucas, minha sobrinha. E esse homem, gente, usado por Deus. Dá uma glória a Deus aí, igreja. Estou chamando o Uber desde 6h30 da noite. Irmão, o Uber não queria aceitar de jeito nenhum. E eu falei, Senhor, me dá uma direção. Aí Deus colocou no meu coração o Daniel. Daniel é esse homem de Deus aí que fez esse Uber, que é o nosso amigo. Bênção de Deus. Irmãos, ora por ele, tá? Porque ele que veio, irmão, pisando firme lá e eu ainda no GPS. Eu falei, Senhor, deixa eu me perder não. Deus, o GPS mesmo me atribula, né? Mas como eu sou Alexa, errei só uma vez hoje, estou desatualizado. Mas chegamos para a glória de Deus e você pega a sua Bíblia aí. Essa Alexa aqui está desatualizada, irmão. Meu Deus, é só pela misericórdia de Deus mesmo. Minha mãe fala que eu só funciono com o microfone na mão. Tão sarcástica minha mãe que ela falou assim, eu vou amarrar o microfone na vassoura para tu varrer essa casa. Quando eu morava com ela, você acredita? É muita calúnia. Me sentia os irmãos de José. Melhor, José com os irmãos. Abra comigo a sua Bíblia aí no livro do Gênesis, capítulo 26. Eu vou seguir aqui, tá, irmãos? Na direção de Deus. Eu tinha preparado um texto que eu creio que vou conseguir pregar na próxima vez que eu estiver aqui. Mas em todo o tempo o Espírito Santo me dizia, você vai falar Gênesis 26. Então, ache aí, se localize, porque Deus tem hoje uma direção para a sua vida. Feliz em ver a missionária Eliane, juntamente com seu esposo. Ontem estivemos lá em Campo Grande, na loja dela. Foi bênção de Deus. Amei participar. Agradeço aos pastores aí pela indicação, que eu soube que vocês foram aí como intercessores. Bênção. Agora estamos fechados em missionário. Esquece de mim mais não. Tem até que dar uma passadinha lá em Nilópolis, comprar um lookzinho. O negócio está fraco lá em casa. Gênesis 26, diz assim a palavra do Senhor. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. Isaque foi Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei. Pois a ti e à tua semente eu darei todas estas regiões, e eu farei o juramento que jurei a Abraão, teu pai. E eu farei a tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas regiões. E em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra,
Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. E Isaque habitou em Gerar. Versículo 12, e a gente encerra. Então Isaque semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes. E o Senhor o abençoou. Pai amado, obrigada pela sua palavra. Continue falando ao coração da tua igreja. E eu te peço nesta noite que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito do Senhor hoje veio falar a esta igreja. Em nome de Jesus, amém. Podei tomar os vossos assentos devagar, porque eu aprendi para não derramar o azeite. É cada gíria que crente arruma, que eu falei, agora eu vou lançar essa também. Senta devagar para não derramar o azeite. Deus é bom. Queridos, eu estava ali ligada com o Senhor e Ele começou a palestrar o meu coração sobre promessas, sobre cumprimento de promessas, sobre totalidade de promessa. Verdade é que quando Deus chama a Abraão, Deus o chama dentro de um povo pagão, dentro de uma terra que adoravam a outros deuses, e Deus já vem com uma ordem: saia dessa terra, leva a tua esposa, peregrina, porque eu tenho uma grande promessa para cumprir na sua vida. Abraão não vai pensar duas vezes. Vai pegar sua esposa, juntamente com seu sobrinho, e vai começar a sua peregrinação. Porque Abraão entendeu que não basta ter palavra liberada do céu. Tem que acreditar na palavra. Abraão não tinha GPS, não tinha Waze. Abraão só tinha a palavra e a palavra. Ele acreditou no que Deus disse. É por isso que até no capítulo 26, Deus fez questão de falar, porque Abraão obedeceu a minha voz. Abraão começa a sua trajetória com Deus, vai dar tchau para os seus pais e vai viver o que Deus tinha para a casa dele. Você conhece a história? Abraão vai ter um filho e o nome do menino é Isaque. Isaque, ele era o prometido de Deus para Abraão. Isaque é a promessa materializada. É a promessa que dava para ver, para ouvir. Isaque trouxe alegria para a casa de Abraão. O meu coração se enche de alegria, porque eu estou vendo Deus cumprindo em Isaque o que tinha falado ainda lá no começo da história. Então, quando Abraão olha para Isaque, não é só mais um bebê que nasceu. Abraão olha para Isaque e vê a palavra nos braços de Sara. Porque é isso que acontece quando a gente acredita no que Deus falou. Então, eu quero falar para você que Isaque é a promessa cumprida, só que não finalizada. Porque a promessa de Deus não se detém a tempo, não se detém a geografia e nem muito menos a anos. A promessa de Deus, ela passa por gerações. Agora Isaque já não é mais um bebê. Isaque já é um homem formado. Isaque já está seguindo a sua vida, ainda debaixo da palavra que Deus havia liberado para Abraão. Isaque é filho. Isaque vai vivendo promessa. E por onde Isaque passa, todo mundo olha e diz: vai ali, aquele que dá continuidade à promessa de Deus. E é sobre esse Isaque que nós estamos lendo e falando nessa noite. Esse menino escolhido por Deus vai passar por uma crise severa. Não chove. A terra está passando por uma crise. O escritor fez questão de dizer para nós que era uma crise parecida com a crise da época de Abraão, seu pai. Ou seja, era um problema que estava na terra no presente, mas que era parecido com o problema do passado. E Deus me sinalizou para algo e me disse assim: Alexia, preste atenção nisso aí, porque você está vendo Isaque vivendo
num novo tempo, no presente, passando por um problema parecido com o de ontem. E você precisa ter a maturidade para entender que não é porque você carrega uma promessa que Deus te isentará de passar pelas crises. Não é porque você é filho de Abraão, não é porque você é o queridinho da nação, que Deus vai te isentar de algumas questões. E eu começo esta palavra hoje dizendo para Siloé uma coisa: a crise não significa ausência de promessa, mas a promessa te dá estrutura e firmeza para atravessar essa crise. Porque Deus enche a minha boca para te dizer: calma, Isaac, esse problema já aconteceu, e como um dia parou, essa crise não é eterna, ela vai passar. Deus está dizendo hoje: aguenta o coração, porque todas as vezes que choveu, parou. E todas as vezes que teve falta da chuva, uma hora Deus rasgou o céu e enviou a chuva. Então nós conseguimos entender que Isaac, mesmo carregando promessa, está passando por essa crise. Porque crente enfrenta luto, crente enfrenta injustiça. Eu não sei se te falaram aí, mas crente também é traído. Só que uma coisa eu gosto do crente, porque pode passar pelo que passar, nada disso arranca a marca da promessa que Deus entregou a Abraão lá no passado. Eu vejo Deus nesse domingo alegrando o teu coração e dizendo hoje: já vai celebrando na crise, porque tem propósito de Deus dentro dela. Você vai passar e não vai perder o que recebeu. Oh, glória a Jesus. Você vai passar e não vai perder o que o teu Pai depositou sobre a tua vida. Você está marcado pela promessa de Deus. Só que aí que a história fica emocionante. Por que, Alexia? Porque é uma crise parecida com a do passado. Então qual é o pensamento de Isaac? Vou resolver hoje como o papai resolveu no passado. Ele vai juntar a experiência do passado para tentar colocar dentro do presente que Deus havia preparado para ele. Qual o primeiro pensamento de Isaac? Vou sair dessa terra e vou para uma outra terra. Ele manda a sua esposa Rebeca se arrumar, prepara uma mala, e a expectativa é essa: sair do lugar onde a crise está mais severa. Quando Isaac está indo a caminho dos filisteus, a terra de Gerar, o Senhor vai aparecer para Isaac. Eu vim falar para você que naquele dia Deus deu folga para todos os anjos. E ele disse: Isaac está com um propósito, Isaac está com um desejo, Isaac tem algo no coração, ele está desesperado com essa crise. Vamos ter que descer e vou ter que mostrar para Isaac que o que ele carrega é tão poderoso que nem precisa ele fazer o que está no desejo do seu coração. Quando Deus aparece para Isaac, Deus aparece dizendo para ele assim: Isaac, não desças ao Egito. Em algum momento do texto, você está vendo Isaac gritando e dizendo: eu vou para o Egito, vou meter o pé daqui, vou chegar lá. Isaac simplesmente colocou um propósito no coração. Pela rota que ele traçou, pelo caminho que ele estava trilhando, Deus percebeu: ele quer o Egito. Ele vai chegar em Gerar e ele vai chegar no Egito. Ele não falou, mas Deus percebeu. Pela rota que ele está tomando, pela forma que ele está andando, pelo jeito que ele está empolgado, ele não está fazendo mala para morar com o filisteu, ele está fazendo mala para ir lá no Egito semear, porque Isaac sabia que o Egito era irrigado pelo rio Nilo, onde tinha muito probabilidade de ter uma colheita grandiosa. Só que aí Deus desceu e disse: tu não
desce. E eu estou pregando para alguns Isaques hoje, tá? Que já tinha feito a mala do plano B. Já tinha preparado tudo e disse, eu vou. Porque desse jeito vai dar certo. Eu vou. Porque só assim eu consigo salvar a minha família. Só que Deus hoje está dizendo para a igreja dele, eu vim quebrar a tua expectativa, para te fazer entender que tu nunca foi dependente de Egito. E não vai ser agora no meio da crise que o Egito vai te segurar. É Deus tomando a minha boca nessa noite, dizendo para a igreja dele, até quando tu vai deixar a mala do plano B guardada? Deus está dizendo hoje, eu vim quebrar a expectativa dessa mala, eu vim quebrar a rodinha dessa mala, eu vim esvaziar essa mala, remanto que é certo. E Deus está dizendo para a igreja dele, Isaque, o teu pai na época dele desceu, mas já que não estamos mais no passado, você não desce, você não vai, porque para você o que eu tenho é rota nova, para você o que eu tenho é um caminho novo. Deixa o passado no passado, Isaque. Deixa o passado com Abraão. Deus tem novidade para tua casa. Se tu tem juízo, se tu tem mão, levanta para receber agora, porque o céu está liberando sobre esta igreja direção nova, rota nova. Chega de formas antigas. O céu está dizendo, a crise pode parecer com a de ontem, mas o presente precisa de um direcionamento diferente. Para todo mundo Deus deixou descer, Alexia. Shemidi, cantoria larraçai. Fulano tentou e conseguiu no Egito. Todo mundo que estava à minha volta foi para o Egito. Aí imagina Isaque nervoso, suando, batendo o pé e pensando, como assim? Como assim? Por que comigo Deus fala não? Por que comigo Deus me para? É porque Deus, Isaque, tem um negócio diferente com a tua casa. Se tu trilhar na mesma rota dos demais, não haverá em ti um diferencial. E Deus está dizendo hoje, quem disse que o meu não veio para te envergonhar ou te matar agora? Quem disse que eu fechei a porta para te fazer morrer de fome? Quem disse que eu permiti o problema chegar para acabar com você? Isaque, o meu não vem acompanhado de promessa e de sustento. Porque Deus fala para ele, fica onde eu te colocar, porque eu serei contigo, eu te abençoarei. Era Deus dizendo, agarra o não, obedece a minha direção, que não vai faltar nada, não vai faltar nada. Fica com a minha palavra, por mais louca que pareça ser, e fica. Sabe por quê, querido? É que nós fomos acostumados assim. Ora que Deus vai fazer o que tu quer. Ora que Deus cura, Ele cura mesmo, Ele é Jeová Rafá. Ora que Deus liberta, aí liberta mesmo. Mas a questão toda, Daniel, é quando Deus não quer fazer. É você saber o poder que Ele tem, Ele falar assim, hoje eu não quero curar. Hoje eu não quero fazer o que você quer. E eu me lembro muito do apóstolo Paulo, dizendo à igreja de Corinto, assim na sua segunda carta, capítulo 12. Eu orei ao Senhor por 3 vezes, que tirasse de mim o espinho da carne. Mas por todas as vezes que orei, a resposta de Deus para mim foi... O apóstolo é usado por Deus, íntegro, homem de fé. Por onde passa, traz vida, libertação, abre igrejas.
Ele está orando e Deus está dizendo assim: não vou tirar. Só que tem uma coisa, tá, Paulo? Não fica triste agora com o meu não, não. Porque eu deixando o meu não na tua vida, eu já venho trazendo para tu, eu já venho trazendo para casa a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Era Deus dizendo para Paulo uma coisa: hoje você não tem o que quer, mas abraça o que precisa. Você vai dormir no travesseiro com o não na tua cabeça, mas vai acordar porque a graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa. É Deus dizendo hoje: o meu não nunca matou ninguém. O que mata crente é crente fora da direção. O que mata projeto não é não de Deus. O que mata projeto é andar fora da rota. E Deus está dizendo hoje, ó, canta com não, prega com não, lidera com não, empreende com não, mas abraça a graça, porque quando o dia mal chegar na tua porta, o espinho te incomodar, você se agarra na cruz e a cruz te sustenta, a cruz te coloca de pé. É Deus dizendo hoje: nem pelo não, nem pelo sim, mas pela graça. Pela graça. E como que tu me prova, Alexia? Oh, meu Deus. Como que tu me prova que até o não de Deus é bom? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Já estava perto de morrer. Paulo vai escrever para Timóteo: meu filho Timóteo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Quem está escrevendo isso é quem dorme e acorda com o não de Deus e com o espinho perturbando. Era Paulo dizendo: eu consegui combater com o não de Deus, consegui encerrar a carreira com o não de Deus, e consegui guardar a fé com o não de Deus, porque no tempo das dores eu não olhei para o não. No tempo do não eu olhei para a graça. E eu nem queria falar isso aqui, mas Deus me impulsiona a dizer para alguém: você precisa mudar o foco da tua visão. Porque enquanto você idolatra o espinho, você não aproveita a graça. Enquanto você idolatra o que Deus não quis tirar, ou o que Deus tirou, você não aproveita o que Deus está trazendo. É o Senhor dizendo assim: se eu deixei ficar, ou se eu arranquei, é porque tem propósito nisso. Tem propósito nisso. Então Isaac fica na remancho, fica na obediência. Sabe o que é que Isaac faz? Fica. Acabou. Te poderia botar para casa agora, porque Deus falou assim: fica onde eu te direcionar. Isaac fez o quê? Ficou. Estava doidinho para ir para o Egito, só que ele obedeceu. Aí quando ele fica em Gerar, olha aqui rapidinho, ele vai fazer uma coisa que me chama a atenção. E o que era, Alexia? Quando ele chega em Gerar, ele vai olhar para Rebeca e vai dizer assim: Rebeca era a esposa dele, tira a aliança do dedo. Olha Isaac em Gerar, olha para mim, ó. Esconde a aliança. Rebeca, por que, Isaac? Não é aqui o lugar que Deus mandou a gente ficar? Isaac está com medo do povo, porque Rebeca é muito linda. Aí ele pensou: vão me matar para ficar com ela. Então, para não morrer aonde Deus me colocou, eu vou tirar a aliança e fingir que eu não tenho compromisso com nada. Tem gente hoje aqui assim, sabia? Aposentando o relacionamento que Deus deu para você. Porque quando eu falo de Rebeca, eu falo da menina que foi Deus quem deu para Isaac. Não foi ninguém, oh irmão, não foi obra do acaso. Deus deu Rebeca para Isaac. Rebeca era linda. Não assim como, né? Mas Rebeca era muito linda. Só porque fez o cabelo, está se sentindo. Ó, Rebeca, irmão, chamava atenção.
Mas sabe o que me chama mais atenção ainda? É que eu estou vendo Isaac obedecendo à vontade de Deus, mas querendo dar um jeito na história que Deus preparou para ele. Que vontade é essa, Isaac? De querer inventar moda no lugar que Deus te plantou. Você acha que Deus seria louco de te fazer ficar na terra para te matarem pelaquilo que Ele te deu? Que Deus é esse que estão pregando para você? Que na primeira oportunidade você larga chamado, tira a aliança do ministério, quer jogar tudo para o alto, porque não foi do jeito que você queria. Que síndrome é essa? É que Isaac quer imitar o pai. Isaac quer imitar o pai, porque quando Abraão foi, Abraão fez a mesma coisa. Então, na verdade, a guerra de Isaac não é com a crise. É contra o desejo de exercer no presente o que foi do passado. Deus enche a minha boca para falar para alguém. Isaac, o diabo não quer te arrastar para o passado. Ele não consegue. Mas ele quer trazer o passado para o presente que Deus fez. Por isso hoje, Isaac, assim te diz o Senhor: o que eu te coloquei hoje, o passado não cabe mais. A postura é nova. O comportamento tem que ser novo, porque a direção é nova. E quando a direção é nova, se o odre for velho, não suporta o vinho novo. Então eu escuto Deus dizendo para a igreja dele hoje assim: acabou o tempo de querer inventar moda no ambiente que Deus separou para você. Fica do jeito que Deus te mandou ficar. Obedeça da ordem que Deus te mandou ficar. Eu estou sentindo Jesus aqui, tá, irmãos? E Ele está com muita vontade de acalmar algum coração aqui. E Ele está dizendo hoje: Isaac, se eu te coloquei na terra, eu já preparei a terra. Se eu te coloquei na terra, eu já preparei o povo na terra. O que é teu ninguém toca, no que é teu ninguém mexe. Rebeca está guardada, você está guardado. Então faça um favor hoje para a sua alma, querido. Coloca a aliança hoje da Rebeca que Deus te deu. Porque falar de Rebeca é o belo que Deus dá. Aí sabe o que acontece? O rei Abimeleque fica na janela. Vai olhar e vai perceber que a atitude de Isaac com Rebeca não é de irmãos. Porque não dá para disfarçar. Quando Deus te entrega algo, por mais que você tenta reprimir, o coração vai arder. Eu estou falando hoje que a porta do rei abriu, a janela abriu. E ele te trouxe aqui para falar: o tempo da farsa pode acabar agora. Deus não vai te sustentar com mentira. Já que entrou na direção de Deus, fica do jeito certo. Isaac foi repreendido pelo rei. E o rei disse para ele assim: Isaac, tu não tem noção do mal que você poderia nos causar. Se um homem daqui casa com a sua mulher, imagina o mal que viria sobre nós, porque Abimeleque era temente. Era Deus dizendo na boca do filisteu uma coisa: tu acha que eu seria louco, filho, de te entregar o que é belo, te fazer ficar aí, para alguém levar o que é teu e te matar? Eu entrego essa mensagem aqui e já vou acabando. É o Senhor dizendo hoje para o nosso coração: já que é para ficar, fica do jeito certo. Não que eu tenha um contato que agiliza, não que eu tenha uma rota que dá certo, não, porque se eu esconder uma papelada, eu vou ter, irmão. Ei, Isaac, tu tem promessa, rapaz. Tu não precisa de ajuda ilícita para fazer alguma coisa. Fica na pureza.
Fica na transparência, assim diz o Senhor. Fica na verdade. Relabacaia solte que acerta. Isaac. Ô Isaac. Fica direito, rapaz. Isaac agora está sendo alinhado. E o primeiro passo que Isaac vai ter naquela terra foi um muito importante. O que, Alexia? Isaac foi semear. Ele foi semear depois que alinhou a vida, tá? Porque fica até difícil semear com a consciência pesada. Porque a mesma mão que tu pega a semente para entregar, você percebe que está faltando algo nela. A mão que tu entrega te denuncia. Então Isaac nem poder tinha. Aí quando a vida alinha, ele pensa, vou começar a fazer o que tem que ser feito. E vou te falar, ele não vai semear no Egito. Ele vai semear em Gerar. Não, ele não guardou semente para o Egito. Ele não teve caixa 2, porque se não desse certo onde Deus falou, ele ia para o Egito. Não. O Egito foi excluído da rota dele. Não. Isaac não ia lançar 5 sementes aqui, mas guardando 6 para jogar no Egito. Não. Porque Isaac entendeu uma coisa. O Egito tem Nilo, mas eu tenho a bênção do Senhor. Isaac entendeu, no Egito a possibilidade é maior, mas eu tenho a bênção do Senhor. É Deus nos ensinando hoje ao nosso coração uma coisa. Acabou o tempo de guardar o que tem que ser entregue. Acabou o tempo de ficar guardando semente. E o que é isso, Alexia? Falar de semeadura é falar de entrega, é falar de acreditar. É quando você pega algo e deposita na terra. É Deus dizendo hoje, é que tem gente esperando o vento parar de soprar para começar a se entregar novamente, para começar a servir novamente. Eu vou falar, para começar a liderar novamente, para começar a se envolver ainda mais. Só que Deus está dizendo hoje, não é para guardar semente quando a crise acabar, é para lançar semente na terra, é agora, quando tudo está dizendo que não vai dar certo, quando a conta não fecha, quando tudo parece perdido, é agora, Isaac, que Deus está contando contigo, porque é muito fácil ter o nome que carrega a bênção e não viver pela fé. É Deus dizendo hoje, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que eu preparei para você. Lança a semente hoje, Isaac. Lança a semente hoje. Lança sem medo, sem reserva. Jesus. É para se entregar de verdade. Porque na intenção que tu semeia, tu recebe. Porque o 12 diz, Isaac semeou naquela terra, na direção de Deus. E no mesmo ano, colheu 100 por 1. No mesmo ano, irmãos. No mesmo tempo. Por quê? Porque obedeceu. Foi fácil? Não, e não será. Mas Isaac, pastor, semeou, acreditou e Deus abençoou. Não é o tamanho da semente. É a fé de lançar na terra, mesmo sem ter chuva para regar. Deus libera sobre essa igreja nesse início de semana. Coloca o pé, Isaac. Você tem uma promessa. Volta a projetar, Isaac. Você nasceu para dar certo. Xalabanda calabaraçai. Volte a se alegrar.
Porque o novo tempo começa em você. Eu queria que tu acreditasse nisso com mais força, se colocando de pé comigo aí agora. Tem alguma coisa aí, Alanis? Se tem, fala. Tenho 4 minutos. Porque Deus está dizendo hoje para nós. Tem ou não tem? Vai lançar ou não vai lançar? Vem aqui. Rápido. 3 minutos. Alanis, ouvindo o que Deus tem falado aqui nessa noite. Vê se eu peguei o errado, certo. Ouvindo o que Deus está fazendo em nosso meio aqui. Deus me deu uma direção. Isaac semeou tanto que se tornou grande no meio dos filisteus. Então, o que você tem para dizer para a igreja hoje é o quê? É que ainda vale a pena acreditar quando o cenário não dá certo? Me diz aí, Alanis. Alex, a palavra vai dizer para nós, neste ponto aí de partida, que Isaac está semeando. Sim, entrega tudo. Tudo. E quando ele semeia, ele colhe 100 por 1, naquele mesmo tempo. Sim. E a Bíblia diz que o rei dos filisteus vai se endemoniar com Isaac. Sério, Anjo? Vai chamar Isaac e vai dizer: Isaac, preciso falar com você. Imagina Isaac desesperado. Alguém fez alguma coisa contra o rei. Mas o problema que Isaac teve naquele tempo foi: o que, Alanis? Ô Isaac, meu filho, obrigado pelo tempo que esteve conosco. Mas você cresceu demais para minha terra. Calma, eu acho que está muito baixo. O teclado pode vir agora, porque isso aqui é muito forte que essa missionária falou. Então você quer dizer o que para a igreja, Alanis? Que o tempo que Isaac permaneceu no ambiente, ele se tornou maior do que o dono da terra. Então você está afirmando para nós que quando nós obedecemos a Deus, nós crescemos tanto que seremos convidados até nos retirar da terra. Alex, há uma bênção de Deus descendo sobre nós. Aqui essa noite, quem quer, levanta as 2 mãos lá no 3º andar, porque o problema que você vai ter na terra vai ser: sai daqui, pastora Alexia, vai para outro ambiente, porque você cresceu demais. Então profetiza, Alanis. O maior problema que nós teremos este ano será: ficaremos tão grandes, ficaremos tão grandes na terra que a ordem vai ser: sai, Isaac, vai embora, a terra não te comporta mais, Isaac. Vai alargar, vai crescer, Deus vai te levantar. Quem entrega tudo, colhe tudo. E Deus está dizendo: Isaac, você não sai da terra sem antes colher tudo aquilo que tu plantou nela. Isaac, começa a colher, porque o teu ponto de partida vai ser agora. A ideia do rei é: Alexia, cresceu porque plantou na minha terra. Avançou porque a terra é minha. Mas eu gosto da palavra de Deus, que o tempo vai passando. Isaac passa pelos poços e chega até um poço chamado Berseba. E a palavra vai dizer que de repente os servos de Isaac estão dizendo assim: ô Isaac, tem visita para você lá no portão. Visita hoje? Isaac, tem gente aí, Isaac, que quer falar contigo. Quem é, gente? Estou esperando ninguém. Pode mandar entrar. Pode mandar entrar, a casa é nossa. Boa tarde, Isaac. Boa tarde. Que isso? Tudo bom, Isaac? Tudo bem. É você? É o senhor mesmo? Quem é o senhor? Sou eu, Isaac. Quem? Estava passando e eu com meus servos decidimos parar na terra. Qual é o seu nome, senhor? Eu sou Abimeleque, Isaac. Aquele que me expulsou porque eu cresci demais? Sou eu, Isaac. Eu tive que voltar para falar com você. Meu Deus. Porque quando eu te mandei para fora da terra, a palavra que liberei foi que você cresceu por causa da minha terra. Mas como o nosso Deus não deixa glória para homem,
Abimeleque volta para declarar para Isaac: Isaac, me perdoa. Nunca foi pela terra, mas foi pela promessa que está sobre a tua cabeça. Está saindo da boca de Abimeleque isso. Ele está dizendo: Isaac, não era a minha terra, não eram os filisteus, foi a promessa que Deus depositou sobre você. Alanes, vamos orar junto aqui então. Porque Deus está dizendo hoje: não é a terra, Isaac. É sobre o que eu depositei sobre você. Quem acredita para plantar, tem que acreditar que vai colher. Mas vai colher tanto que vão ter que reconhecer que não foi loucura, mas foi Deus na tua vida. Alexia, imagina o Pedro lá no meio do mar, os peixes pulando do barco. Quem passou aqui olhou e disse: Pedro tá doido, voltando para dentro do mar. Mas quem olhou e viu Pedro sem pescar nada, quando voltou teve que ver Pedro dizendo assim: vem, nos ajude porque a embarcação está lotada. Porque quem carrega uma palavra sobre a vida vai dizer: Pedro, vai para dentro do mar. Jesus, não plantei nada, não colhi nada. E o Senhor está dizendo: se prepara porque não é o mar, não é a terra, não é o ambiente, é o Deus que está te levando para dentro da terra, Isaac. Levanta a sua mão para o alto e fecha teus olhos aí. Quem carrega a promessa levanta com mais força ainda. É isso aí. Senhor, a tua palavra foi pregada nessa noite. É verdade, Jesus. E está sendo liberada deste altar com muita unção e ousadia. Oh, Deus. Aqui quem está profetizando não é quem vive de fachada. É quem tem propriedade. Aqui quem está profetizando é quem entende que nunca foi sobre geografia, nunca foi sobre conhecimento ou conta cheia. Sempre foi pela presença de Deus. Então a minha oração nessa noite é: surpreenda esse homem, Senhor. Surpreenda, Senhor. Surpreenda esta mulher. Surpreenda. O único problema que nós teremos será esse: incomodar tanto porque simplesmente cresceu. E a minha oração nessa noite é que quem desistiu de semear, quem abriu mão da semente que Deus deu, essa noite começa a ser animado agora pelo poder do nome de Jesus. Não é para desanimar agora não, reaja. Eu não sei se você entrou hoje aqui afastado do caminho do Senhor. Eu não sei se você entrou hoje aqui desacreditando até da promessa. Mas o teu Deus te ama tanto, Isaac, que Ele te trouxe aqui para te dizer: ainda dá tempo de lançar de novo. Ainda dá tempo de acreditar de novo. Ainda dá tempo de me obedecer. Se tem alguém em nosso meio que quer voltar para o caminho do Senhor Jesus, saia do seu lugar aí agora e vem para a ponta deste altar. O ministério de louvor vai cantar, e a oportunidade para você refazer a rota, voltar a semear, já tem vindo. Já tem Isaac chegando, já tem filho da promessa. Elebi cantarabaixo de calabiacé. Deus está dizendo agora: ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. As mãos de semente de novo, Isaac. Não deixe essas sementes apodrecerem no teu bolso, Isaac. A fé volta. A terra precisa da tua semente, Isaac. Aquela casa precisa dessa semente, Isaac. Aquela família precisa. Volta, Isaac, volta pro lugar que Deus te plantou, Isaac. Só dependeu de um posicionamento de obediência. Aquela casa está com saudade da tua oração. Aquela casa precisa de você de pé. Isaac, tem uma geração que está contando com o teu posicionamento. Vem lançar semente de novo. Vem acreditar na obra que Deus tem para a tua vida de novo. Amém. Viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Você quer nessa palavra? Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver
coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores, bem maiores. Deus me chamou para viver Coisas maiores. o que o olho não viu, O que o ouvido não ouviu. é o que Deus preparou pra mim. O que o olho não viu, O que o olho não viu. O que o ouvido não ouviu. é o que Deus preparou pra mim. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Ele me chamou, Deus me chamou para viver coisas maiores. Quem crê nisso, igreja? Levanta a sua mão para adorar Ele. Só quem toma posse desta palavra. O que o olho não viu. Quem crê? O que o ouvido não ouviu. É o que Deus Preparou. pra mim. O que o olho não viu, o que o ouvido não O que viu, o ouvido não ouviu. É o que Deus preparou pra mim. Diz isso nessa hora. O que o olho não viu, Cadê você? Ainda tem gente ainda. o ouvido não ouviu. Ainda tem gente ainda, irmãos, É o que Deus que precisa botar aliança no dedo. Ainda tem pessoas no recinto que precisam recolocar a aliança do compromisso, a aliança do ministério, a aliança da chamada novamente no dedo. Cadê você? Cadê você? Adore ministério, adore. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu. O que ouve? Você tem 1 minuto para chegar aqui. Você tem 1 minuto para chegar aqui. Preparou pra mim. O que o olho não viu, O que o olho não viu. Alabarachária. O que o ouvido Não ouviu. é o que Deus preparou pra mim. Quem toma posse, quem toma posse, quem toma posse, levanta as duas mãos. Isso. Deus me chamou. Deus me chamou para viver coisas maiores. Tá filtrando aí, aceitando ou retornando? Retornando. Aceitando ou retornando? Filtra aí, filtra aí. Aceitando ou retornando? Retornando. Retornando ou aceitando? Filtra aí, retornando ou aceitando? Glória a Deus, estende a mão para cá, queridos. A cereja do bolo é agora. O melhor da reunião é agora. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. E quando pela força da palavra um pecador é convencido, multidões de pecados são perdoados. Eu não quero dar ênfase por cabeça rachada, por Chico Tripa, mas essa hora até o demônio está endemoniado por causa das vidas no pé do altar. Isso é resultado da unidade do trabalho e do favor de Deus, irmãos. Estende a mão para cá, por gentileza, irmãos. Porque o diabo perdeu mais uma vez. Voltando. Também, oh glória. Estende a mão para cá, vou fazer um apelo coletivo. Levanta as mãos assim, quem tá retornando para o caminho. Sinal de rendição, perdeu para Jesus. É ganhar sempre, jovens no pé do altar. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. É o casal, não? É casal retornando os dois. Vizinhos da senhora, meu Deus do céu, que sorte é essa? Meu Deus do céu. Tereza é uma benção. Oh, aleluia. Levanta a mão assim. Repete comigo, você que está retornando, diga: Senhor Jesus, retorno hoje.
para o seu caminho. Perdoa o período em que me afastei. Perdoa pelas sementes que semeei. Mas hoje eu refaço o caminho de volta. E te peço, reescreve o meu nome no livro da vida. Sendo assim, deixo hoje de ser chamado criatura para ser chamado filho de Deus. E a igreja entra em festa. E o ministério adora. Abrace as almas, abrace as vidas. Abrace o acolhimento, já sabe o que tem que fazer.